Heleno no dia 19 de fevereiro. E você pode estar se perguntando, o que é que tem a ver General Heleno, 19 de fevereiro, com a presença da Câmara, prints vazados de Eduardo Bolsonaro? Que história é essa que está acontecendo? Então, pessoal, vocês estão vendo como foi o ano de 2020. Como foi um ano difícil, como foi um ano que tudo foi barrado, vimos inúmeras coisas caducar, vimos o Maia, sabe, fazer de tudo para atrasar o avanço do nosso país. E eu acho que vocês devem lembrar que no início do ano, as coisas já estavam começando a ficar tensas. Chegaram a um certo ponto que tivemos um vazamento. O vazamento de uma fala do General Heleno que ele fala, rapaz, nós não podemos aceitar esses caras chantagearem a gente. E aí falou aquela palavrinha com F. Foi no dia 19 de fevereiro que essa coisa aconteceu. E o General Heleno veio a público na época, fez lá uma thread falando que ele, é invasão de privacidade e tudo. E naquele momento, no Brasil, o clima estava tenso já, a gente estava vendo como as coisas estavam complicadas, o pessoal se aproveitando para agir contra Bolsonaro. E naquela época, nós tivemos essa foto aqui, que começou a ser divulgada no dia 27 de fevereiro. As manifestações do dia 15. Quem lembra disso? Essas manifestações e as que vieram depois, com certeza, acho que foram fundamentais, tanto para segurar o governo, quanto para desenhar o que viria depois. Muito disso daí, né, foi utilizado depois para falar dos atos antidemocráticos, que isso, aquilo, outro, blá, 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 o governo, Bolsonaro autoritário, não dá mais. Quem lembra lá no meados de abril, que o pessoal, inclusive no STF, estava avaliando a possibilidade de reduzir os poderes de Bolsonaro. A gente estava bem no início da pandemia. E o clima estava muito tenso. E naquele momento, as coisas estavam muito boas para o Maia. E é isso que a gente vai partir daqui agora. A gente tá no momento agora que a coisa pro Maia não tá ficando tão boa. Tá um pouco tenso pro Maia. Os holofotes estão nele. A pressão está começando a vir. E a gente tá num período bem similar a isso daqui. Na verdade, aqui tava muito melhor pro Maia. Ele tava no auge, tava bem, tava dobrando a aposta, ele tava se colocando como o cara que vinha governando o Brasil, né? Colocando nos trilhos, sabe? Barrando os anseios autoritários de Bolsonaro. Aquela narrativa que vocês já conhecem chatas. Só que aí aconteceu algumas coisas. E essa daqui foi basicamente o estopim. Vocês lembram de quando o Maia, ele viaja para a Espanha para discutir sobre parlamentarismo? Isso daqui, junto com as manifestações que vinham tendo, desde a primeira, a mídia caiu em cima, todo mundo recriminou o presidente. Tem aquela foto clássica de Bolsonaro segurando a bandeira do Brasil, hasteada, o pessoal ficou indignado, e vieram tendo mais manifestações a cada 15 dias, depois começou a ter domingo a domingo, e lá no finalzinho de abril, quer dizer, no meio de abril, lá pro início, na verdade, o Maia foi pra Espanha, voltou, teve o print da embaixada, e aí a questão, o povo já estava revoltado, ainda que o establishment fez tudo, o povo se revoltou. E aí vocês, não sei se vocês vão lembrar, começaram a sair várias matérias, na verdade, vai chegar na parte de vocês, então começou a sair várias matérias, que o povo começou a ficar puto. O pessoal começou a relembrar o que é que Maia estava fazendo. Maia deixa caducar até coisa simples. Maia deixou caducar o 13º do Bolsa Família. Várias coisas que Maia deixou de fazer. Deixou caducar a 13ª, carteira estudantil, a MP que proibia desconto da contribuição sindical da Folha, desconfigurou o pacote de crime, começaram a vazar essas coisas. Aquele momento, sabe, o pessoal já não aguentava mais o Rodrigo Maia. Não aguentava. Aí, isso aqui é a matéria do Renova Mídia, o que Maia fez basicamente só em abril. 1º de abril, Maia critica informações descontroladas de Bolsonaro. Dia 2, Maia volta a criticar a condução da crise de Bolsonaro. Dia 3, novamente discutir impeachment de Bolsonaro. Dia 3 de novo, Maia mantém rotina de provocações contra Bolsonaro. Dia 8, Bolsonaro pode ser responsabilizado se contrair o OMS, diz o Maia. Dia 13, Guedes desrespeitou o parlamento ao falar em pauta-bomba, diz o Maia. Dia 14, governo trabalha na tentativa de divisão da federação, diz o Maia. Isso só no início. E vocês, cara, aí chegou no ponto que vocês não aguentaram. E aí vocês fizeram isso. Que é algo que poderia até ser feito nesse momento. Vocês lembram que, diante daquele momento de tensão, o povo vem às redes, levantam hashtags, colocou Maia no Trend Topics, inclusive foi a reportagem do antagonista do dia de ontem, que ele repercute, na verdade, foi uma reportagem do Globo. O Globo lá entrevistou o Rodrigo Maia, o antagonista repercutiu só esse pedaço, que ele fala que ele foi ameaçado, que diversas coisas aconteceram, sabe? Que ele tentou sustentar a democracia brasileira, mas teve lá de mais de 1 milhão de pessoas o criticando, levantando hashtag contra ele. Grande herói brasileiro, Rodrigo Maia. Piada, né? E aí, as matérias do momento. Campanha virtual contra Rodrigo Maia fica entre os principais assuntos do Twitter.
Campanha contra Maia fica entre os principais assuntos do Twitter. Esse é o Estado de Minas, o Tempo. Ataques alteram indexação de Rodrigo Maia no Google. Foram tantas postagens, tantas reclamações contra o Maia, que até na busca do Maia, de pesquisa do Google, só vinha coisas negativas. Isso foram vocês. Olha o cenário, como tá similar. A insatisfação gigante com o Rodrigo Maia. Aí você vê, naquele momento, vocês foram responsáveis por gerar um momento de tensão tão grande para o Rodrigo Maia, que você vê a matéria da época. Ó. Em reunião de líderes dessa terça-feira, dia 21 de abril, o presidente da Câmara concordou em pautar projetos de interesse do Executivo, inclusive 2 medidas provisórias. Essa semana, conforme vocês colocaram certa pressão, não foi igual, o Maia colocou a Casa Verde e Amarela, que é o financiamento para facilitar, sabe, para as famílias que recebem até R$7.000. Colocou umas coisinhas aqui, outra lá, mas não colocou a BR do Mar. Umas coisinhas que, inclusive, o Tarcísio queria que ele votasse. Mas você já viu que teve uma certa movimentação. O povo começou a cobrar o Maia, a gente começou a ver resultado. Olha o ciclo se repetindo. E aí, na época, você vê, ó, insatisfação com o Rodrigo Maia ganha força. Aliados avaliam que Maia passou do ponto. Isso tudo por causa de vocês. Na época, o Derrite falava, ó, seguimos atentos. PL 3420 foi retirada de pauta. Reafirmo minha posição da semana passada. Sou contra o empréstimo compulsório de empresas que tem faturamento líquido. Então, conseguiram botar para tirar a PL. O Maia que estava pensando em colocar e obrigar empresas a emprestarem dinheiro lá no início da pandemia. Se lembra lá dos arrobos autoritários do João Dória?